Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18. A responsabilidade de um despenseiro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar nosso espírito. Pelo exercício do espírito, o Senhor pode nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender o que de fato o Senhor quer nos mostrar, o que Ele quer nos direcionar diante da palavra. Palavra profética, a palavra da vontade de Deus, e sabedoria na hora de aplicar isso na nossa vida e também levar isso para as pessoas. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. E aí assim a gente vai ser fiel e transmitir a vontade de Deus para outras pessoas, que também, pelo exercício do Espírito, também vão conseguir identificar a voz do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Senhor Jesus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 12, do versículo 49 e o versículo 50. Senhor Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ó Senhor Jesus. João capítulo 4, versículo 23. Senhor Jesus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a parte B e o versículo 8. Senhor Jesus. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: exercitar o Espírito. Senhor Jesus. Deus usa os fervorosos de espírito. Essa foi a história das igrejas que surgiram no Brasil sob a orientação do servo do Senhor, o irmão Dong Yulan. Ele não ministrou palavras eloquentes com ostentação de sabedoria, mas ensinou os irmãos a invocar o nome do Senhor. Deus o usou para despertar o espírito de um grupo de jovens e o fogo começou a arder, alastrando-se pelo país. Para que hoje as igrejas vivam um novo ciclo, Deus vem despertar nosso espírito por meio de sua palavra e seu espírito. Uma vez que Deus faz nosso espírito pegar fogo, podemos ser usados por Ele. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse, o Espírito Santo é apresentado como as 7 tochas de fogo que se acham diante do trono de Deus. O apóstolo Paulo encorajou os romanos a serem fervorosos de espírito, no serviço ao Senhor, e o próprio Jesus revelou seu grande anelo por morrer e ressuscitar, para que o Espírito fosse liberado como fogo lançado sobre a terra.
Isso significa que aquele que é um espírito com o Senhor, invariavelmente queima em seu espírito. Não é possível viver no espírito e ser alguém morno ou apagado. Quem está no espírito queima interiormente, é alegre, entusiasmado e ativo. Ó Senhor Jesus! Outra característica daqueles que vivem no espírito é um viver de oração. A ausência de oração na vida de um cristão é sinal da falta de uso do espírito. Orar nos leva ao espírito para ter comunhão com nosso Pai, fazendo-nos tomar a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. Se alguém não tem comunhão com Deus, não viverá no espírito. Aqueles que oram no espírito são os que adoram a Deus e desfrutam o Senhor. Essa adoração significa que eles dão a Deus todo o direito sobre suas vidas. São esses que possuem fogo em seu interior. São esses que Deus pode usar. Ó Senhor Jesus! Ao escrever a Timóteo, Paulo o encorajou a se exercitar pessoalmente na piedade, que significa parecer-se com Deus. Ele comparou esse exercício espiritual ao exercício físico. Se queremos fortalecer nosso espírito e mantê-lo ardendo a alta temperatura, precisamos aprender a exercitá-lo em todas as suas partes e funções. É preciso envolver a comunhão, a consciência e a intuição, que são as três partes do espírito humano. Quando temos comunhão com Deus, obedecemos à nossa consciência e atendemos ao sentimento da intuição, fortalecemos nosso espírito e nos parecemos mais com Deus. Isso nos traz a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser, mencionada por Paulo. Ó Senhor Jesus! Tomemos como exemplo alguém que ficou acamado por meses. Uma pessoa nessa condição sentirá suas pernas fracas e vontade de se deitar novamente assim que se levantar. Se não perseverar em exercitá-las, ficará prostrado o resto da vida. Espiritualmente é a mesma coisa. Manter nosso espírito forte requer perseverança. Nossa carne não deseja as coisas espirituais e nos leva a desistir delas. Após orar por 2 minutos, esgotam-se os assuntos e logo deixamos a presença de Deus. Alguns dizem que já oraram tudo ao falarem: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Afinal, Ele é onisciente. Ignoram que Deus não espera nossa oração para obter nossa lista de pedidos, e sim para ter comunhão conosco. No entanto, por obedecermos à carne, não damos a Deus a oportunidade de falar conosco. Ó Senhor Jesus! Sem exercitarmos o Espírito, nossa leitura da Bíblia se torna cansativa e desestimulante ao menor sinal de incompreensão ou ausência de sentimento ao ler. O inimigo sempre levantará barreiras, mas cabe a nós obedecer ao Espírito e não à carne. É importante exercitar o Espírito e orar até conseguir entrar em comunhão com Deus. Ler a Bíblia até receber seu suprimento da vida divina. Exercitar o Espírito é uma decisão nossa. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ontem, no vídeo de ontem, eu falei a respeito sobre o peso espiritual. E qual é o peso espiritual da palavra? A nossa decisão. É nós que decidimos qual é o nosso foco, o que você vai buscar diante da palavra, Senhor Jesus. A gente pode ter duas experiências, pessoas que ingressam na igreja juntas, ali no mesmo período, creem no Senhor, às vezes são batizados no mesmo dia, e tal, e estão ali recebendo a mesma palavra. Só que um prossegue e o outro não, por causa das escolhas, situações ali do dia a dia, Senhor Jesus. É tudo uma questão da gente perceber a questão do exercício do Espírito. Nós precisamos exercitar no Espírito. Eu já falei isso várias vezes aqui, desde o meu início na vida da igreja, eu sempre valorizei o invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, assim que eu comecei ali, invocando o nome do Senhor, logo fui ler livros espirituais, eu tenho o hábito de ler, eu gosto muito de ler, Senhor Jesus. Aí já fui logo lendo vários livros, já fui pegando a experiência dos irmãos, e uma dessas experiências foi justamente esse encargo do irmão Dong, na questão do invocar. O irmão Dong, ele foi nosso apóstolo, ele dormiu no Senhor, uns anos atrás, e passou esse ministério agora. Agora é o irmão Pedro Dong e o irmão Ezra Amar, que estão nesse encargo aí, de trazer para nós a palavra profética, auxiliado ali pelo irmão Miguel Mar e pelo irmão André Dong. E eles continuam esse mesmo encargo, na dependência do Senhor, do invocar o nome do Senhor. E eu lembro que logo no início eu vi essa experiência, o irmão
Depois o irmão contou isso várias vezes, né, que, né, ele estava numa reunião, né, nos Estados Unidos, né, ali com a presença do irmão Whitney Lee, né, e ali houve um batismo ali, né, e chegou lá um irmão ali que falou: irmão, eu estou me sentindo meio apagado e tal, e eu quero ali receber novamente o Espírito Santo, eu quero ser batizado de novo. E aí já pulou dentro do batistério, né, da piscina do batistério, né, e aí o irmão ficou assim: e agora, o que fazer? Ó Senhor Jesus, o que fazer? E aí ele foi percebendo que o sentimento do Espírito ao invocar, né, e aí, né, ele percebeu a importância de invocar o nome do Senhor, ele ganhou isso, ele começou a passar isso para os irmãos, e no início era algo meio mecânico, né? Era ó Senhor, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Foi a maneira que ele recebeu e ele foi tentando passar isso para os irmãos, né? E na época o irmão Doni questionou ele, né, a gente vai ficar fazendo só isso? Aí ele falou: não fica tentando entender não, só pratica. E foi o que ele fez, né? O irmão Doni com um coração simples, né, sem trazer para nós nenhuma cultura, nenhuma eloquência, nada disso, né, cultura chinesa, nada disso ele trouxe para nós. Ele procurou trazer espírito e vida, né, e assim foi iniciada a igreja no Brasil. Ele veio em obediência ao Senhor e sempre procurando a orientação do Senhor, a orientação daquele que estava com a palavra profética na época, era o irmão Whitney Lee, sempre em comunhão, sempre buscando o Senhor, né, Senhor Jesus. Né? E aí ele começou dessa forma: vai fazendo mecanicamente mesmo e depois você vai receber o sentimento do Espírito. E ele obedeceu. E ele percebeu, quanto mais ele invocava, né, mais ele procurava ele estar na presença de Deus, né, a gente precisa ter essa clareza: invocar o nome do Senhor, ela nos introduz na presença de Deus, né? Perto está o Senhor de todos que o invocam. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito, né? Senhor Jesus, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Eu posso ficar aqui um bom tempo aqui, né, falando aqui sobre vários versículos sobre invocar. Mas a questão é que o irmão, conforme ele foi buscando a Bíblia, né, por já ter conhecimento bíblico, isso foi, né, crescendo ali, né, no coração dele, ele foi ganhando entendimento, né, Senhor Jesus. E começou a praticar isso. E ele percebeu, né, a importância de invocar o nome do Senhor. Muitos irmãos ali, né, ouviram aquilo ali, né, a questão dessa prática do Whitney Lee, e não deram prosseguimento. Mas o irmão, por ser simples, deu prosseguimento a isso. Até que chegou um momento, né, que o próprio Espírito foi acontecendo situações ali, o Espírito foi dando para ele direção, né? Ele começou ali a querer buscar direção, sempre querer fazer as coisas assim, em obediência, né, ao ministério, em obediência àqueles que estavam à sua frente, e tudo foi gerando uma barreira, foram acontecendo situações ali, ele foi sendo bloqueado até o momento que ele foi diante do Senhor e falou: Senhor, o que fazer? O Senhor falou: ministra você mesmo a palavra. Né? E aí ele, em obediência ao Espírito, né, invocando o nome do Senhor, foi trazendo a palavra. Né? E aí ele viu, né, como orientar os filhos de Deus, né, Senhor Jesus. Né? E aí ele foi trazendo essa simplicidade, ensinou a gente a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Então, aí muitas vezes a gente quer levar isso e falar assim: não, isso é doutrina da igreja. Então, não, isso é uma revelação da Bíblia. A Bíblia nos mostra, né, que todos os homens de Deus, todos aqueles que aprenderam a depender do Senhor, invocavam o nome do Senhor. A gente já começa lá por Abraão, né, quando foi chamado, né, ele erigiu um altar ao Senhor, né, colocou sua tenda ali de frente para o altar, né, e invocou o nome do Senhor. Né, e a gente, na verdade, você vai voltando ali na palavra, você vê que isso começou lá com Adão. Né, Adão, quando viu ali, né, a fragilidade do homem, né, ele teve ali o filho chamado Sete, né, e Sete depois teve um filho chamado Enos. Enos quer dizer fraco, frágil e imortal. Né? E aí fala que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a chamar, né? Invocar e chamar para dentro. Né? Começou a chamar a presença de Deus. Então, quanto mais a gente invoca, a gente traz a presença de Deus. E para que a gente precisa da presença de Deus? Para ter comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, não é invocar por invocar. Não é chamar o Senhor só para chamar. Né, Senhor Jesus, mas é chamar para ter comunhão com o Senhor. É isso que a gente precisa perceber. Eu preciso estar no Espírito para quê? Para ter comunhão com o Senhor. Então eu preciso orar para quê? Para ter comunhão com o Senhor, né, Senhor Jesus. Então ele fala, né, se quem não exercita muito o Espírito não tem muito encargo pela oração. Né? Ali já
ora ali, fala, já esgotei meu assunto, já apresentei tudo diante do Senhor. Mas o Senhor ele não quer simplesmente as nossas petições. Ele quer a oportunidade de ter comunhão conosco, a gente falar, né, Senhor Jesus. Às vezes a gente quer ter aquele tempo ali para fazer aquela oração formal, né? O próprio Senhor nos ensinou a orar, falou que não é para a gente ficar fazendo vãs repetições. Orar é conversar, é como quando você conversa com um amigo, né? Você fala, né? Você abre seu coração ali, ele fala aquilo que ele pensa e tal, aconselha, né? Dentro daquilo que ele pode, mas a gente precisa perceber que Deus é nosso amigo, né? O próprio Senhor falou, já não vos chamo servos, né? Ali em João 15, né? Porque o servo ele não sabe a vontade do seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo, né, o quanto o Pai me falou, eu já transmiti a vocês. Então o Senhor nos chama amigos porque nós conhecemos a vontade de Deus, Ele tem transmitido isso para nós. Então não é só chegar e fazer petições, não é ser genérico, né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, Senhor, perdoa os meus pecados. Quando a gente vai orar ao Senhor por questões de pecados, a gente precisa ser específico. Senhor, me perdoa pelo pecado tal, Senhor, eu fiz isso, assim, 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 então eu pensei isso e tal, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa porque eu pensei mal do irmão, assim, assim, Senhor, tira esse sentimento de dentro de mim. Então você tem que confessar algo específico, né, Senhor Jesus, o operar de Deus, né, uma vez o irmão deu esse exemplo, eu ganhei isso muito, né, o operar de Deus é como uma operação mesmo, né, não adianta você entrar na mesa de cirurgia, você tem um problema de coração, né, aí você vai lá, toma um sedativo ali, apaga, quando você acorda, aí você vê que o médico foi lá e operou seu joelho, né, Senhor Jesus, o que adianta, né? Não resolveu o problema, você passou por uma operação, mas foi no lugar errado. Você tem que fazer a operação, porque você entrou ali para fazer uma operação de coração. Então o médico tem que entrar e operar seu coração, é algo específico. Por isso nós precisamos, para Deus operar, para Ele atuar na nossa vida, a gente precisa ser específico. Senhor, atua no meu coração. Senhor, o meu pecado assim. Senhor, eu fiz isso, eu pensei isso. A gente tem que ter essa liberdade diante do Senhor, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter esse receio de ir diante do Senhor. A gente precisa ter temor, né? Temor não é medo de Deus fazer alguma coisa. Temor, é respeito, é reverência. É a gente deixar o Senhor guiar a nossa vida. Como ele tocou aqui, né? Adorar o Senhor, orar no Espírito, adorar o Senhor, desfrutar do Senhor no Espírito. Significa a gente dar a Deus todo o direito sobre a nossa vida. Né? Como eu já citei várias vezes, se você tem uma situação, né, você está passando por alguma coisa, né, por que não pegar isso e entregar isso na mão do Senhor? Nós vamos ter essa confiança, e para isso requer intimidade, e Deus ele quer essas oportunidades de falar conosco, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar fazendo isso todo o tempo, né? Eu gosto muito de orar também, né, de toda a situação ali que acontece comigo, às vezes não tenho oportunidade de orar audivelmente, né, ali dependendo da situação, mas eu estou o tempo todo assim orando, né, ali conforme acontecem situações comigo, né, ali eu percebo algo e às vezes eu percebo que aquilo ali me incomodou de alguma forma e aí eu preciso tomar uma decisão, preciso ter uma reação. Eu sempre consulto o Senhor, eu sempre pego aquilo ali que está me incomodando, está no meu coração e começo a apresentar diante do Senhor. Quando eu estou sozinho ali, né, ou então estou com a minha esposa e tal, né, eu posso chamar ela para orar, às vezes ela está ocupada, está agitada com outras coisas, então eu faço sozinho, eu paro ali, fico quieto ali em silêncio, ali um tempo ali, né, em silêncio só exteriormente, mas no meu interior eu estou ali, abrindo meu coração ao Senhor, né, e eu percebo que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, sempre, ao invés de guardar as coisas no nosso coração e depois ficar pensando sobre aquilo ali, refletindo e tal, a melhor coisa a fazer é pegar aquilo ali e apresentar diante do Senhor. Né? E aí o Senhor vai ter a oportunidade de falar conosco, de nos dar discernimento. Né? E aí a gente vai ler a Bíblia, vai desfrutar, vai ler um livro espiritual, e assim a gente vai dando a oportunidade de ter comunhão com o Senhor, né? De ter discernimento, como o irmão tocou aqui, a gente precisa exercitar o Espírito, mas o Espírito ele tem 3 partes, né? Consciência, a comunhão e a intuição. Né? Inicialmente o que mais funciona no nosso Espírito é a questão da consciência. A consciência é o que pega, né, ali o que foi falado no nosso espírito e meio que traduz isso assim, né, para a nossa mente ter compreensão, né, para a gente poder decidir, a gente poder definir, né,
buscar, né, a vontade de Deus, né, fazer aquilo que o Senhor quer. Então a consciência ela meio que vai trazendo a gente para o Espírito, né, Senhor Jesus. Mas a gente não deve só ficar pensando, né, só ficar buscando as coisas da consciência. A gente precisa aprofundar, precisa dar mais um passo para dentro do Espírito. Aí entra a comunhão. Né? Comunhão é uma via de duas mãos. Você precisa falar com o Senhor e precisa ouvir. O problema hoje é que muitas pessoas falam, despejam tudo diante do Senhor e vão embora. Não dão a oportunidade do Senhor falar. Então precisa ter comunhão, precisa ter direção de Deus. O silêncio de Deus não é algo bom. Como tocou aqui, né? A gente precisa orar, exercitar o Espírito, até a gente conseguir entrar em comunhão com Deus, a gente começar a ouvir a voz do Senhor, a direção de Deus, ler a Bíblia até receber um suprimento da vida divina. Isso faz toda a diferença. Isso muda o nosso foco, isso muda o nosso estado emocional. Às vezes tem situações ali que, né, o nosso emocional ali nos afeta tremendamente. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, a gente acha, não, tem que ser só espiritual, voltar para as coisas do Espírito. Não, mas o nosso emocional ele afeta. Por isso a gente precisa, por isso que ele fala que a nossa decisão é importante. O exercício do Espírito, senão a gente vai ficar sempre a nossa alma ali imitando o Espírito, né? Imitando e limitando, né? Não deixando o Espírito agir em tudo que precisa. E quanto mais comunhão você tem, mais você vai para a parte mais profunda do Espírito, que é a intuição, é a direção de Deus, é aquela situação da intimidade, né? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você só olha para ela, você já sabe o que ela está pensando. É isso que a gente precisa, ter a mente de Cristo. A gente exercitar o nosso espírito e quando o Senhor nos dá um sentimento, a gente já saber rapidamente que aquilo ali é a direção de Deus. Então a gente precisa desse exercício, né? Ó Senhor Jesus, ter comunhão com o Senhor vai direcionar a nossa consciência, né? A trazer isso para a nossa mente, né? Senhor Jesus. E assim a gente vai aprendendo a atender, né, o sentimento da nossa intuição, o sentimento do Espírito, a direção do Senhor. É isso que precisa valorizar. Se a gente deixar de valorizar isso, a gente vai ficar no nosso próprio entendimento da palavra, na nossa própria limitação. Por isso que está falando a importância de a gente arder no Espírito, despertar o Espírito. Né? Senhor Jesus, foi isso que o irmão Davi fez. Isso foi se alastrando, né? Não só pelo Brasil, mas foi indo, né? América Latina, Europa, África, né? Até mesmo irmãos da Ásia, lugares onde já tinham a vida da igreja antes, né? E foram percebendo, né, o irmão ali andando no Espírito, e hoje nós temos uma comunhão maravilhosa, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos encorajando, né, a despertar o Espírito, a ser mais fervoroso do Espírito, né, Senhor Jesus. Como eu já falei, a gente precisa valorizar a questão do Espírito, porque no Espírito eu vou ter clareza, né, do Espírito falando comigo, do Senhor me transmitindo as coisas, vou ter discernimento espiritual das situações. Óbvio que a gente não sabe de tudo, a gente não sabe a maneira de reagir, mas se a gente aprender aí diante do Senhor, antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo, né? Tem coisa que às vezes a gente dá passos importantes sem consultar o Senhor e não é bom, o resultado não é bom, não produz aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa queimar no Espírito, né? Viver no Espírito, como tocou aqui, né? Quem está no Espírito, ele queima, ele não vive morno, não vive mais ou menos, não vive apagado. Então a gente precisa estar diante do Senhor. Quem está no Espírito queima, é alegre, entusiasmado, ativo. Está sempre pronto ali, né, para a palavra, para fazer a vontade de Deus. É isso que a gente precisa. A gente não pode limitar a Deus, né, apenas a alguns momentos. Sim, quando eu tiver tempo, quando eu fizer isso e aquilo, o Senhor pode me usar. Não somos nós que decidimos quando o Senhor vai nos usar. Então a gente precisa estar no Espírito a todo momento, para que o Senhor tenha liberdade, né, no momento que Ele quer, né, na hora que Ele necessita, Ele nos usar, né, Senhor Jesus. E precisa ter isso bem claro, né? Orar, né? Quem vive no Espírito vive orando, né? Vive tendo comunhão com o Senhor, né? Para isso a gente vai nos revestindo, né, pelo exercício do Espírito. Ele falou, comparou com o exercício físico, né? Ou seja, requer constância, né, Senhor Jesus. Ele é muito proveitoso, né? E a gente, para a gente se manter forte, a gente precisa se exercitar espiritualmente. Ó Senhor Jesus, para isso a gente tem que perseverar, né? Não podemos ignorar isso, né? É importante exercitar o Espírito para a gente ter comunhão com o Senhor, ter suprimento da palavra, mas é a nossa decisão, ninguém pode nos obrigar.
né, que cada um de nós, né, exercite o seu Espírito, né, para ter comunhão com Ele, direção dEle. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.